Quais os melhores investimentos para seu filho ou filha recém-nascido? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo esse vídeo todo santo dia. Aproveitem e se inscrevam no canal também aí para poderem ser avisados aí dos conteúdos que eu for lançando. Então é isso, né, galera? Eu tenho recebido bastante esse tipo de pergunta e eu vi que eu ainda não tinha nenhum conteúdo sobre isso, né? Investimentos para os filhos. Eu acho que é um negócio legal da gente bater um papo, tá certo? Bom, então vamos começando aqui a live. Conforme o pessoal for entrando, vão pegando do meio. Essa live vai ficar salva também, vai ser editada depois e colocada no YouTube, tá? Então, pessoal, investimentos, eles têm ótimos resultados com juros compostos. Ou seja, né, a gente coloca o dinheiro para trabalhar a nosso favor, principalmente em prazos longos. E quando a gente tem filhos recém-nascidos, a gente muitas vezes pensa em montar algum tipo de reserva para eles, né, para pagar a faculdade, um intercâmbio, um carro, sei lá. E normalmente o prazo para essa reserva costuma ser ali os 18 anos, 20 anos, sei lá, quando sair da faculdade. Então acaba sendo considerado um investimento de longo prazo. Então a gente consegue usar bastante a força aí dos juros compostos dos investimentos a nosso favor. Então, existem algumas estratégias que a gente pode usar para fazer investimentos interessantes aí para nossos filhos, tá? Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que estar muito clara é o prazo, tá certo, pessoal? Então, eu estou presumindo aqui que todo mundo vai investir por pelo menos mais de 15 anos. Então, o filho acabou de nascer, ou pelo menos mais de 10 anos, porque a gente pode considerar longo prazo, mas eu acho que se for acima de 15 é melhor ainda, principalmente para algumas das estratégias que eu vou falar aqui. Tá certo? Então, vamos imaginar um prazo mais longo, tá? 10, 15, 18, 21 anos, enfim. Aí cada um escolhe de acordo com o plano que tem para o seu filho e de quando começou a guardar, né? Tem gente que começou a guardar com recém-nascido, que é o tema do vídeo, mas isso também pode se aplicar para alguém que já tem um filho novinho aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos e pretende fazer uma reserva aí para eles quando estiverem lá com seus 20 e poucos anos, tá certo? Bom, eu acho que as opções que a gente tem vão depender de dois fatores principais, que é basicamente o conhecimento que você tem no mercado financeiro, tá? E quanto de trabalho, de certa forma, você quer ter para administrar esses investimentos aí para os seus filhos. Porque a gente tem as formas fáceis e simples de fazer isso, mas que obviamente vão ter uma ou outra desvantagem, e a gente vai ter talvez formas um pouco mais complexas, que podem ter algumas vantagens adicionais, tá? Mas vão dar mais trabalho. Certo? Então a ideia desse vídeo é só elencar aqui algumas opções, algumas das principais opções, e aí vocês podem tomar a principal decisão de vocês aí em relação a como vocês querem investir para os filhos, tá certo? Então, primeira opção, que para mim eu acho que é a mais fácil de todas, mais simples de todas, é você usar títulos do Tesouro Nacional como o Tesouro IPCA+. Quando a gente está falando de prazos muito longos, então uma certeza que a gente tem é que vai haver inflação. E sabendo disso, a gente basicamente quer, pelo menos, nos proteger dela. Então, como o Tesouro, os títulos do Tesouro, se você entrar no site, você vai ver que eles têm vários vencimentos, você pode pegar ali o Tesouro IPCA+, que é o vencimento mais próximo da idade que você quer que seu filho tenha, né, quando você quiser resgatar o dinheiro, e começar a investir nele desde agora. Ou seja, todo mês você vai lá e compra aquele mesmo título do Tesouro. Ele vai ficar oscilando as taxas, né, isso é normal, você vai acabar pegando um preço médio de taxa, só que no final das contas você vai ter um rendimento ali acima da inflação e você vai poder resgatar aquele dinheiro e dar para o seu filho, para sua filha, tá certo? Quando chegar a idade ali específica que você quer tirar. Então, por exemplo, a gente está aqui em 2021, eu quero dar para o meu filho quando tiver, sei lá, 18 anos, seria em 2039, por exemplo, se eu tivesse filho, né, que eu não tenho. Então eu procuraria lá no Tesouro IPCA+, qual é o que tem vencimento mais próximo a de 2039. Eu não sei agora de cabeça quais são os que tem, mas vamos lá, de repente 2037. Eu investiria nesse título até lá, tá? E depois colocaria talvez no Tesouro Selic só para completar ali o resto do prazo para poder dar para ele, que é o título mais líquido que a gente tem, né? Então, primeira opção aí diria preguiçosa, né? Não usaria essa palavra, mas para quem não quer ter trabalho e quer ter ali um rendimento modesto, o Tesouro IPCA+ vai resolver, tá? Uma outra opção é uma velha conhecida de todos, seria as previdências privadas. Tá? Elas são bem interessantes porque em prazos mais longos você consegue aproveitar aquele benefício da tabela regressiva do imposto de renda, que você consegue chegar numa alíquota mínima de 10%, que é menor do que praticamente qualquer outro investimento, principalmente de renda fixa, né? Excluindo aí os que são isentos, tá certo? Então, e outra coisa, né? Antigamente as previdências eram muito ruins, você tinha previdências com muitas limitações sobre quais tipos de ativos elas podiam ter na carteira, as
empresas lá cobravam taxas absurdas, taxa de carregamento, taxa de entrada, taxa de saída. Só que essas regras mudaram. As seguradoras aí, que são quem administra os fundos de previdência, né, tem aí mais liberdade, né, para montar a gestão da carteira, usando até ativos mais arriscados de renda variável. E aí isso foi melhorando não só o rendimento da carteira, como a própria concorrência entre as empresas tem feito com que as taxas estejam cada vez menores. Então, muitas já não cobram taxa de carregamento, aí já não cobra taxa de saída, não sei o quê. Então, você começa a encontrar opções interessantes que vão ter custos mais baixos, tá certo? E que você consegue também aproveitar essa questão aí do imposto de renda mais baixo também por um prazo maior ali de 10 anos. Ou seja, previdências privadas para filhos pequenos, se você pensa ali em resgatar esse dinheiro daqui a 15, 18, 20 anos, pode sim ser uma boa ideia, desde que seja uma boa previdência, né, com uma carteira interessante, e você consiga usufruir da melhor forma possível dos benefícios que ela te dá, né? Tanto dessa tabela regressiva de imposto de renda, né? Não faça progressiva, faça regressiva, quanto se você consegue usufruir de um PGBL, por exemplo, que te faz adiar ali o imposto de renda, aí enfim, aí vai de acordo com a sua realidade aí tributária, tá certo? Então, previdência privada é uma boa, mas pesquise bastante, tá? Para você não cair naquelas previdências que tem taxa muito alta, ou pegar uma que tenha um fundo bem ruim, analise ali o histórico do fundo, tá certo? Procure uma seguradora especializada, já antecipo que muito provavelmente as opções dos grandes bancos não vão ser as melhores opções, tá? O ideal é você procurar seguradoras mais especializadas nisso, sei lá, Icatu, Mafre, MetLife, enfim, tem aí Mongeral, várias empresas que vão ter fundos de previdência privada que podem se adequar melhor e que tem mais expertise nisso, tá certo? E falando de seguradoras, tem uma opção que muito pouca gente fala, né, que eu acho que eu acabo tendo acesso um pouco melhor a esse tipo de informação, porque eu venho do mercado de seguros, trabalhei muito tempo com isso, tá? Que é o seguro DOTAL. Muita gente não sabe que isso existe, ele tem esse nome porque ele é um seguro que gera um DOT. Então ele é quase que um híbrido, né, entre seguro e investimento. Então você basicamente, quando você contrata um seguro DOTAL, você estipula qual vai ser o capital segurado e ao final do plano você resgata aquele capital segurado. Então, eu quero, sei lá, fazer um seguro DOTAL para resgatar 100 mil reais para o meu filho. Você faz o seguro com esse valor de 100 mil reais e quando completar o plano você vai receber aqueles 100 mil reais para você pegar e dar para o seu filho. A grande vantagem, tá, do seguro DOTAL é que se acontecer algo no meio do caminho, Deus o livre, você venha a falecer, ficar inválido, o seu filho vai receber os 100 mil reais. Tá? Então essa é uma vantagem desse tipo de produto para investimentos. No investimento você vai ter só o que você colocou, você pode fazer o melhor planejamento, sei lá, tá ali investindo no Tesouro IPCA+, passou 2 anos guardando, Deus o livre, sofreu um acidente de carro e faleceu. Seu filho só vai ter o dinheiro que você guardou até lá. Se você faz um seguro total, por exemplo, de 100 mil reais, você pagou ali 1 ano e faleceu, seu filho vai receber os 100 mil reais, ele vai receber o benefício do seguro. E se não aconteceu nada com você, ao final você vai pegar e receber aquele valor completo, tá certo? Então, desvantagens é que normalmente a rentabilidade é menor, tá certo? Normalmente não tem muita liquidez, a liquidez é parcial, quando você quer resgatar você normalmente tem perdas no meio do caminho, mas chegando até o final acaba sendo algo bem interessante, você também tem a tabela de imposto de renda ali um pouco maior. Tá? Mas eu acho que para pais que têm essa preocupação de que querem de qualquer jeito que o filho tenha aquele dinheiro, pode ser uma opção bem interessante também. Tá? Bom, e aí a gente começa a entrar agora nas opções que dão um pouquinho mais de trabalho aí para quem quiser fazê-las, mas também podem trazer um benefício mais interessante. Uma delas é você montar por conta própria uma carteira de renda fixa e administrar essa carteira. Então você começa, aí você tem que ter um pouco de conhecimento também. Então você entendendo ali os movimentos de mercado, a taxa de juros está subindo, então vou pegar ali híbrido, desculpa, a inflação está subindo, então vou pegar ali híbridos atrelados ao IPCA, vou montar uma carteira aqui, CDB, LCI, LCA, aí daqui a pouco, agora é a taxa de juros que está subindo, está alcançando a inflação, vou mudar aqui meu plano para pós-fixado, porque a inflação vai cair, aí daqui a pouco aí a taxa de juros cai também, agora eu vou mudar para pré-fixado, tentar garantir uma rentabilidade legal, talvez tentar vender ali o título a mercado e ter um ganho com isso, para quem sabe trabalhar com marcação a mercado. Então você pode ter resultados interessantes se você montar uma carteira conservadora de renda fixa, mas vai te dar um trabalho, você tem que ter conhecimento. Você vai ser aquela pessoa que vai ter que programar bem ali os vencimentos dos títulos e fazer essa análise aí no mês a mês, mas pode ser algo interessante também para quem pretende talvez ter um resultado ainda melhor, tá certo? E por último, né, a mais trabalhosa de todas, mas que provavelmente tende a dar um retorno ainda melhor, é você fazer uma carteira mesmo diversificada com renda fixa e renda variável. Já que a gente está falando de prazos longos, de 15, 20 anos que você vai ficar guardando, você pode montar uma carteira com renda fixa. Aí para quem for um pouco mais conservador, talvez você adicionar só fundos imobiliários, né?
entendeu? Ali no meio da carteira, que você tem um retorno um pouco mais interessante, né? E não tem tanta oscilação. E para quem é um pouco mais agressivo, fala, cara, não tem nenhuma meta fixa para meu filho, eu quero guardar o máximo que eu puder. Aí você pode até trabalhar com alguns ativos um pouco mais arriscados, né? Tem gente que vai lá e coloca talvez algumas ações ali no meio da carteira. Eu já vi pessoas até que estão numa de, cara, vou comprar Bitcoin para o meu filho. Não sei, pode ser que chegue lá na frente e possa ficar milionário, ou pode ser que chegue lá na frente e não tenha nada. Aí você também pode separar um pedacinho da carteira para alguma coisa arriscada. Então essa é a forma mais complexa. É você literalmente montar uma carteira de longo prazo que vai ter renda fixa, vai ter renda variável, de acordo com o seu perfil e de acordo com o que você espera ali para o seu filho, tá? Vai te dar bem mais trabalho, porque você vai ter que fazer gestão dessa carteira, né? Ficar analisando os ativos que compõem ela, mas para quem de repente já está com esse hábito, né? Já tem sua carteira de aposentadoria, já tem o conhecimento e acha que o trabalho que vai dar vai ser bem pouco, porque aí quando você sentar ali no mês para analisar sua própria carteira, você analisa do seu filho também ali, faz as movimentações. Essa provavelmente vai ser a estratégia que vai te dar um melhor resultado em termos de expectativa de retorno de longo prazo, tá certo? Mas, como eu falei para vocês, você tem aqui opções para todos os bolsos e todos os níveis de conhecimento. Então, só fazendo uma recapitulação geral, tá certo? Então, se você quer guardar dinheiro para o seu filho, eu vou começar das opções menos trabalhosas para as mais trabalhosas e que exigem mais conhecimento. Então, começando, Tesouro IPCA+, pode ser uma ótima opção, te protege contra a inflação, você pega um vencimento ali próximo da idade que você quer retirar o dinheiro e dar para o seu filho. Segunda opção, boas previdências privadas, estou falando das boas, tá? Hoje em dia existem boas previdências, normalmente administradas por seguradoras especializadas. Você provavelmente vai querer usar a tabela regressiva de imposto de renda para pagar menos imposto e escolher uma que tenha uma carteira bem feita. Você tem os seguros dotais, que é uma coisa bem interessante que muita gente não conhece, que é seguro resgatável, onde você resgata o valor do capital segurado. Então tem a vantagem de você contrata o seguro dotal para daqui a 20 anos de 100 mil reais, não te aconteceu nada, você resgata 100 mil reais para o seu filho. Só que se você falecer no meio do caminho e ficar inválido, seu filho vai receber os 100 mil reais de qualquer jeito. Então, para pais que se preocupam um pouco mais com isso também é interessante. Você pode montar uma carteira de renda fixa, tá certo? Então, montando ali essa carteira vai te dar um pouco mais de trabalho, você que vai ter que administrar os ativos, mas também se você souber administrar e mudando a estratégia com o tempo, você pode ter ótimos resultados. E por último, você tem a carteira diversificada completa, renda fixa e renda variável, onde você vai compor talvez ali com fundos imobiliários, com ações, talvez colocar alguns ativos mais arriscados que vão te dar uma expectativa de retorno maior, mas vai te dar um pouco mais de trabalho também de ficar administrando essa carteira. Queria aproveitar e dar uma boa noite para a Tânia, foi ela que me deu a inspiração aí para fazer essa live, tinha feito exatamente essa pergunta, perguntando onde ela poderia investir aí para os seus netos, então foi até o que me deu a inspiração para montar, daqui a pouco eu vou responder também ali na caixinha de perguntas, essa live sim vai ficar salva e eu vou colocar ela também no YouTube, tá certo? Então aí vocês vão ter essas opções lá para vocês analisarem, tá? Então galera, essas são algumas das opções, obviamente vão haver outras, mas vai haver outras, né? Aí vocês conseguem basicamente analisar e ver quais são as melhores aí pro perfil, para os objetivos de vocês, tá? Fui falar isso para um pessoal sobre esse assunto, eles se empolgam no momento, mas depois eles nem lembram. O brasileiro tem o mau hábito de não pensar lá na frente, bem comum. Só que eu vejo que filhos às vezes mudam um pouco isso, tá? Eu já vi pessoas totalmente indisciplinadas, vida louca, que gasta todo o dinheiro com tudo e aí daqui a pouco tem um filho, a pessoa parece que vira o disjuntor ali, né? Pá! Pronto, virou pai do ano, assim, tudo é o filho, tudo é a filha, só quer se vai guardar dinheiro e tudo mais, então eu acho que é uma daqueles momentos chave da vida que mudam a nossa cabeça, né? Então, eu acho legal também ter algum vídeo falando sobre esse tema, tá certo? Então é isso, galera, espero que tenha ajudado, se alguém tiver alguma dúvida, falem comigo no direct, se viram o meu conteúdo por aí, vão lá e deem aquele likezinho maroto aí para ajudar o canal a crescer, beleza? Divulguem para seus amigos e todo dia eu vou fazer essas lives. E uma novidade para vocês não estão sabendo, tá? Eu percebi que eu tenho dois tipos de público, que eu tenho o pessoal que fica ali estudando finanças superficialmente, gosta de ficar de vez em quando olhando um ou outro tutorialzinho, uma listinha, um conteúdinho ali qualquer, mas que nunca põe isso em prática. E eu percebi que tem o pessoal mais dedicado, que realmente está interessado de verdade em aprender a investir e aprender a colocar isso em prática e está estudando e começa a ter um conhecimento mais avançado. Então eu resolvi criar uma outra espécie de rede social, tá? Para começar a trazer um conteúdo um pouco mais avançado e um pouco mais prático para essas pessoas, tá? Então eu vou criar alguns grupos de conteúdo no WhatsApp. A partir de amanhã eu vou começar a divulgar isso, então
Quem aqui tiver interesse de receber, eu vou colocar vários conteúdos complementares lá, PDFs, talvez e-book, vou colocar calendários de lives, talvez eu venha fazer uma live por semana, mais em formato de aula mesmo, com slide, para quem tem interesse de falar de uns assuntos um pouco mais avançados, tá certo? Então, eu começo a divulgar a partir de amanhã, e aí vocês podem participar por lá, que vai ter alguns conteúdos exclusivos aí para quem tiver interesse de estudar um pouco mais a fundo e tiver comprometido a aplicar, né? Então, fica aqui meu convite para vocês não serem os que ficam nadando de boinha no conteúdo, né? Só gosta de ficar vendo os conteúdinhos ali só para dizer para si mesmo que está estudando finança, mas nunca para efetivamente para se comprometer e aplicar aquilo e aprofundar mais o conhecimento. Beleza? Então lá vai ser para os fortes, né? Tá certo, galera? Então boa noite aí para vocês e amanhã a gente retoma aí com mais algum outro assunto, alguma outra dúvida de seguidores. Valeu!